25 de outubro, quarta-feira, 17 horas e 12 minutos, Praça Rui Barbosa, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Profeta Elias, testemunha mártir do Apocalipse. Quero dar aqui um panorama da Praça Rui Barbosa, dia de hoje, de quarta-feira. Vou gravar um documental interessante aqui nesta tarde. Vou dar uma visão panorâmica para você que vai acompanhar este vídeo da Praça Rui Barbosa neste momento. Nós temos Loja Bros, lá na frente a Seller, Banco Itaú, ao fundo aqui a Catedral Metropolitana, pois do lado de cá nós temos a Lojas Americana, temos também ali a Principal. Isso aqui é só para você ter uma noção um pouco aqui da movimentação da Praça Rui Barbosa, onde o Profeta Elias vai gravar esse vídeo nessa tarde. Que eu posso dizer que essa praça é o meu estúdio, onde eu trago diversas documentações. A maioria eu faço tudo por aqui. Ali no canto ali, entre essas duas colunas ali, estão os pregadores do Evangelho, alguns amigos meus conhecidos aqui da praça. E para fazer a gravação de um áudio, de um vídeo aqui, é uma batalha muito grande, uma batalha espiritual terrível. Mas o Eterno tem me dado graça e eu acredito que chegando na casa dos 32 vídeos, mais ou menos, no YouTube. Uma grande maioria deles foi confeccionado aqui na praça. Eu quero rezar, eu já rezei antes de iniciar o vídeo, mas eu vou rezar refrisando novamente. Você já acompanha a minha reza nesse momento. E a seguir eu vou estar falando de alguns assuntos interessantes. Você que está me acompanhando pode fechar os teus olhos e eu vou pedir ao Eterno para que tome a praça aqui e dê-nos boas condições para a gravação desse vídeo, que vai ser de suma importância para a tua vida, para a tua elevação espiritual. Eterno dos mundos, soberano de toda a terra, toma a Praça Rui Barbosa agora, nesta tarde de quarta-feira. Eterno, cobre-me com a tua presença divina, estende as tuas mãos, Eterno, trazendo a tua proteção a esta praça, as condições meteorológicas, as condições de segurança, as condições de uma boa confecção de um vídeo, que não haja interferência, que o Senhor possa tomar a movimentação astral das almas humanas, dos deuses pagãos, dos espíritos, para que seja bem sucedido este vídeo. Fica comigo, Eterno, protege-me, protege os meus equipamentos tecnológicos e concede-me vitória e êxito nesta tarde. Amém, amém. Todos que acompanham este vídeo, querido ouvinte, seguidor que acompanha o Profeta Elias de Campinas nas redes sociais, eu quero falar de um assunto interessante nesta tarde, neste documental, neste vídeo que eu deixarei para vocês. E vai ser de uma grande edificação para a nação brasileira, para o mundo, para as nações da terra. Aonde estiver um filho de Deus, um filho do Eterno, este vídeo vai trazer uma grande edificação. Quero só deixar alguns pareceres antes de entrar no assunto principal do que eu quero estar falando nesta tarde. E deixar aqui algumas coisas que eu anotei aqui num papelzinho. Eu coloquei aqui, ó: a terceira quarentena de jejum, estou me preparando para a quarta. Então meu ministério ele tem início aproximadamente 2011 e 2012, 6 anos aproximadamente. E quando o Eterno tem alguma revelação, isso eu aprendi agora, num tempo recente, eu não sabia dessas coisas. Quando o Eterno tem algo para trazer em revelação ao mundo, ele vai trabalhando, tirando os véus, falando por alegoria, falando por parábola,
e sinalizando aos seus profetas até que a revelação chegue a uma depuração completa e plena e o profeta consiga compreender a sua mensagem, a mensagem que está vindo do Eterno para ele poder passar essa mensagem com eficácia, uma mensagem que seja de uma comunicação ideal, de uma boa comunicação, porque se o profeta não entender a revelação, ficará difícil ele transmitir a revelação do Eterno. Então agora eu estou chegando a aproximadamente 6 anos do início do meu ministério e agora, um tempo bem recente que eu comecei a entender as revelações, porque são muitas revelações, são muitas codificações, são muitos véus que tem que ser tirados e nós adentramos uma cultura, nascemos num meio, num ambiente onde tudo foi codificado. Então ainda nós não conhecemos quem é o Eterno, mas através das revelações que tem me chegado, está havendo uma decodificação para compreensão, primeiramente do profeta, para depois o esclarecimento ao povo do Eterno. Então, já passados 6 anos, nesse tempo agora recente que eu comecei a compreender com mais clareza, comecei a ter um pouco mais de entendimento. Então poderá você pegar uma documentação minha nas redes sociais de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, você vai falar assim, pô, mas o profeta Elias está falando uma coisa aqui, e agora o último vídeo dele ele está falando outra coisa diferente, totalmente diferente. O porquê que isso ocorre? Porque quando o Eterno começa a nos trazer as revelações, elas vêm primeiro por enigmas, por códigos, elas vêm por alegoria, elas vêm por sombras, para que a nossa mente humana comece a assimilar a informação. E aí depois o Eterno vai trazendo através de algumas ferramentas que ele tem, a decodificação das informações, até a sua depuração plena, para que a gente tenha uma visão panorâmica mais assertiva, mais conclusiva dos fatos, sobre as revelações que o Eterno emana do astral, emana da eternidade, emana do mundo invisível para este mundo físico. Então não é simples a chegada de uma revelação neste plano físico, dado a alta complexidade de quem é Deus, dado a alta complexidade de quem é a divindade, o Pai de todos os deuses, de todos os espíritos, de toda a criação, de tudo que há, de tudo que existe. Então não é simples uma revelação chegar de uma dimensão tão elevada, uma revelação de um nível tão elevado, não tem como ela chegar, digamos assim, de imediato. Eu dei um exemplo agora à tarde, eu estava falando desse assunto para um amigo aqui, que trabalha aqui próximo da praça, eu falei para ele, olha, você ainda não conhece o Eterno, os evangélicos ainda não conhecem o Eterno, os judeus ainda não conhecem o Eterno, pois quem vai trazer a revelação do Eterno é o profeta Elias. E nem o profeta Elias ainda aprendeu a conhecer o Eterno, está aprendendo ainda, não chegou à plenitude ainda do conhecimento. Então se o profeta que está conectado com o Criador não conhece o Criador, ele ainda está desenvolvendo as suas percepções, desenvolvendo os seus dons, desenvolvendo a sua inteligência, dirá o povo. Como que o povo pode dizer que conhece a Deus? De forma alguma o povo não conhece o Eterno ainda. Até mesmo porque isso é um trânsito chamado dentro da ciência de... eles criaram uma teoria da evolução. Então a teoria da evolução diz que o homem veio do macaco, evoluiu, foi aprendendo, virou o Homo sapiens e depois ele chegou ao seu estado moderno, atual. Então o Eterno falou para mim assim, Elias, o que a teoria da ciência atual moderna diz sobre a evolução humana foi a percepção de que os deuses pagãos captou, de que vocês têm um processo evolutivo para conhecer o Criador, conhecer a divindade, conhecer o Eterno. Então, comigo está o desdobramento literário, científico de tudo.
O Eterno tem trazido para mim os desdobramentos de toda a ciência moderna antiga. Os desdobramentos científicos de toda a religião desde a antiguidade, do Antigo Egito. Mas para compreender tantas informações, há um período, um processo muito grande para se depurar as informações, para se compreender as informações, para se ter um feedback das informações, para se ter um retorno. É como você vai numa faculdade, numa escola, numa universidade, o professor traz uma matéria e aí depois ele vai dar a prova da matéria, depois ele vai tirar as dúvidas da matéria, depois vai ser debatida a matéria, depois vai ser colocado para os alunos quais são as dúvidas, quais são os preconceitos que os alunos têm acerca daquela matéria e uma infinidade de ferramental para se chegar à plenitude de um assunto, de uma documentação, de uma informação. Então mesmo assim acontece na vida do profeta. Primeiro ele tem que assimilar quem é o Eterno, o que está acontecendo no mundo, quem é a religião, quem é a Bíblia, quem é Deus, quem é o diabo, quem são os anjos, para poder depois ele ter uma plenitude de entendimento do que é cada coisa. Então agora após 6 anos, veio sendo depurado as informações que me chegaram, as revelações, e essas informações elas têm que ser colocadas à mesa à luz da ciência, porque o Eterno trabalha com a ciência, o Eterno é pai da ciência, o Eterno trabalha com a filosofia, ele é pai da filosofia, o Eterno trabalha com as tecnologias, ele é pai das tecnologias. Quer ver um exemplo simples que o Eterno é pai das tecnologias? Quem são os deuses pagãos? Seres atômicos de um alto nível tecnológico, poderíamos assim dizer. Seres que se movimentam de 3.500 km por hora, digamos a 5.000 km por hora. Seres incorpóreos, que não têm corpo. São ciências e mentes, consciências sem corpos. Isso é uma das tecnologias que o Eterno criou. Aí os deuses pagãos, conhecido por nós pela teologia moderna por demônios, os demônios, os deuses pagãos, criaram toda a sorte de tecnologia na Terra. Principalmente de 30 anos para cá, a tecnologia explodiu no mundo. Se os deuses pagãos estão criando tecnologias terríveis, essa é a nossa percepção humana. Nós não paramos ainda para entender que quem está criando todas essas tecnologias é criação de uma divindade que os criou. Logo o Eterno criou os deuses pagãos numa tecnologia extraordinária e eles são numa escala online na casa de 7 milhões e eles estão criando tecnologias extraordinárias. Logo, da onde provém todas essas tecnologias? Do Eterno que criou os deuses que estão criando as tecnologias. Então, quem disser que o Eterno não é filósofo, que o Eterno não é um ser altamente intelectualizado, que o Eterno não é um ser altamente tecnológico, ele está equivocado, ele não sabe de nada. Ele não sabe nem aonde começa a linha, nem onde termina. Então, para poder falar do Eterno, primeiro eu tenho tentado compreender quem é o Eterno. Quem são os deuses pagãos, quem são os demônios, quem são os homens. Qual o princípio da tecnologia, das tecnologias. Então, voltando ao assunto aqui, eu fiz um rascunho aqui, um pequeno papelzinho, você pode ver. Não tem muito escrito não, poucas coisas. Porque eu procuro deixar a ministração... É bom a gente ter um croquis, é bom a gente ter um script, mas a gente deixar o Eterno trazer no meio da nossa debilidade algumas informações que nós não conseguiríamos talvez colocar de uma forma bacana. Então eu faço... Dificilmente, eu acho que é hoje só que eu tô com esse script na mão. Os vídeos anteriores que eu fiz, acho que nenhum, não lembro se eu coloquei algum. Se algum eu fiz com script, eu fiz tudo assim. Os assuntos que estão já elaborados na minha mente.
Mas esse aqui eu usei o script porque é um assunto muito relevante e importante. Então eu fiz aqui algumas anotações. Eu disse assim, olha, a terceira quarentena de jejum, estou me preparando para a quarta. Como o profeta Elias tem falado sobre alma divina e alma animal, a alma divina é, trocando em miúdos, um anjo que tem um corpo, um avatar. Isso é uma alma divina. Não existe seres alados como anjos da mitologia bíblica que estão diante de Deus. Os seres alados, segundo a mitologia, eles são os demônios. E lá com o eterno, na onde ele fica, no espaço, no cosmo, não existe anjos. Essa é a minha teoria e a minha revelação. Mas os anjos do eterno são os filhos de Israel, as centelhas de Abraão. Ou seja, esse que vos fala, ele é um anjo em primeira instância, quando ele acende a sua alma divina. Isso é todas as minhas teorias e ideologia, tá? Quando então eu passo a um nível de elevação para ser um oráculo do eterno, um profeta, então eu ascendi de anjo, que é um ser, uma alma divina comum, a um nível mais elevado. E o profeta, no caso o profeta Elias, esse que vos fala, ele é o arcanjo. E aí você poderá dizer assim, por que o arcanjo? Porque o arcanjo, segundo a mitologia bíblica, existe um arcanjo chamado Miguel. Pelos desdobramentos literários, o arcanjo Miguel, para mim, é o profeta Elias, é esse que vos fala. E aquele profeta Elias também lá descrito na Bíblia, também para mim, a Bíblia eu já disse em outros vídeos que estão dispostos no YouTube, a Bíblia é um livro híbrido literário mitológico, que fala de verdades por parábolas e por alegorias. Segundo alguns comentários da Cabala judaica, a Bíblia está descrita em linguagem de ramos. E aí ela tem uma conotação para a linguagem de ramos. Para mim, a linguagem de ramos não é a mesma linguagem de ramos que a Cabala cita. Para mim, linguagem de ramos tem uma outra conotação, semelhante, mas um pouco diferenciada. Linguagem de ramos, para mim, significa que o que está descrito na Bíblia é uma verdade dentro de um termo alegórico. Então, toda a Bíblia, para mim, ainda ela não aconteceu, mas ela foi descrita para se cumprir no tempo do fim. Logo, se ela não aconteceu, e nós temos personagens reais descritos ali com história, com fatos históricos, dados arqueológicos, que eu já comentei numa outra documentação, que quem deixou os rastros de documentos arqueológicos, documentos científicos, literários na antiguidade, foram os deuses pagãos que constituíram e confeccionaram a Bíblia. Porque se não houvesse hoje, na atualidade, documentos arqueológicos que comprovassem a veracidade da Bíblia lá na antiguidade, ficaria uma mentira. Então, quem confeccionou esse documento chamado Bíblia foram os deuses pagãos. Mas que na aparição de Elias, esse livro, essa literatura bíblica ia ser desmentida. Então o profeta Elias ia ficar em maus lençóis para poder desmentir essa literatura. Porque os deuses que confeccionaram essa literatura na antiguidade deixaram rastros arqueológicos. Então como que eu chego agora no futuro e vou dizer que uma literatura que tem comprovação arqueológica lá 2000 anos atrás é uma mentira? Então, caso eu não fosse um profeta, não teria como restaurar os mundos, porque o que nós temos de Bíblia Sagrada, de literatura talmúdica, ela não dá aval para a restauração dos mundos. E segundo a própria literatura cabalística, diz que o Mashiach, ele vem para fazer a restauração dos mundos. Mas o documento literário que está disponibilizado não é suficiente para a condição de restauração dos mundos. Eu vou mostrar aqui para vocês um documento interessante. Tá aqui, ó. Profeta Elias, Mashiach. Tá de ponta cabeça o banquinho. Tá de ponta cabeça o banquinho, mas para vocês ver qual que é a minha ideologia e qual que é a minha pregação aqui em praça pública. Eu estou dizendo
que o profeta Elias é o príncipe, descrito lá no livro de Ezequiel, de uma forma alegórica, óbvio, no livro de Ezequiel. Que o profeta Elias aqui de Campinas, vou até dar esse codinome, profeta Elias de Campinas, não é o profeta Elias da Bíblia. O profeta Elias de Campinas, aquele profeta Elias que existe no livro de Reis, é uma alegoria do que seria a minha aparição, o profeta Elias de Campinas. Então aquela história da Bíblia aconteceu, minha informação agora, após a depuração, não aconteceu. Ela está descrita em linguagem de Ramos. Aquilo ali é uma figuração do que seria a minha aparição. E se você calcular ali tudo que o profeta Elias fez dentro de Israel, segundo o texto literário da Bíblia, e você pegar toda a minha documentação nas redes sociais, você vai ver que o profeta Elias da Bíblia fez em torno de, digamos, 20% do que eu já fiz dentro da nação brasileira em 6 anos. Ou seja, aquele profeta Elias da Bíblia é uma alegoria do que seria o meu ministério. Porém ali apareceu só, digamos assim, a unha do profeta Elias. Não apareceu a plenitude do profeta Elias. Ô profeta Elias, pelo amor de Deus, o profeta Elias matou 850 homens, desafiou os reis de Israel, colocou ordem em Israel. Meu amigo, o texto literário ali do livro de Reis fala de alguns atos proféticos do profeta Elias. Dentro da nação brasileira, aqui na região metropolitana de Campinas, os meus atos proféticos superam, não tem nem quanto falar, os atos proféticos que narra ali o texto de 2 Reis. Ah, então o senhor está desfazendo do profeta Elias da Bíblia? De maneira alguma. O profeta Elias da Bíblia é uma alegoria do meu ministério. Eu não estou desprezando o profeta Elias da Bíblia. Pelo contrário, eu estou falando que aquele profeta Elias ali é um símbolo do meu ministério. Porque a Bíblia está descrita em linguagem de Ramos, é uma literatura alegórica, mitológica. Mas vamos lá, após 6 anos de busca ao eterno, de estudo e de revelações e depurações das revelações, eu fiz até agora a 3ª quarentena de jejum. Como eu trato de alma divina e alma animal, para se acender essa alma divina, o caminho mais excelente é a purificação, a santificação e o jejum. Tal é o motivo que eu descobri esse caminho e eu já fiz a 3ª quarentena de jejum. Se não fosse um caminho importante, eu não estaria trilhando esse caminho. Então você poderá dizer, pô, mas por que o profeta Elias está fazendo tanto jejum? Para acender a alma divina. Eu descobri através de 600 dias parcial de jejum consecutivos que ele acende a alma divina. Então as revelações vêm com muito mais facilidade. Você consegue ter mais revelações. Você consegue discernir as coisas e as causas. Então, por isso eu estou prosseguindo esta caminhada, esta jornada do jejum. Então agora eu estou na casa de a 3ª quarentena de jejum e me preparando para fazer a 4ª quarentena de jejum. Jejum integral. 2 quarentenas de jejum eu fiz de jejum integral, sem alimentação. E agora na 3ª quarentena eu dei uma suavizada e eu fiz ele 20 dias parcial, não, 20 dias integral e 20 dias parcial, mas sem alimentação, só com suplemento. Sem comida, sem arroz, sem feijão, sem carne, sem legumes, sem nada. Só suplemento dietético, de baixa caloria. Por quê? Porque o profeta Elias está fazendo um jejum de uma quarentena e está entrando com suplemento. Meu amigo, eu trabalho diariamente dentro de Campinas como um escravo. Eu fico aqui na praça quase todos os dias. Eu carrego um carrinho, que é esse carrinho aqui, ó. Tem dia que esse carrinho está pesando 40 quilos, 50 quilos. Então, eu não sou o Cristo histórico que fez um jejum no deserto, não carregou peso, ficou lá tranquilo. Não, eu estou fazendo o jejum e estou trabalhando. Eu não sou o Moisés que foi, segundo a literatura, lá no monte e ficou 40 dias diante do Eterno. Não, eu estou trabalhando. Então o meu jejum supera, em tese, esse jejum de Moisés, porque eu não só estou fazendo o jejum integral, mas eu estou trabalhando cotidianamente, todos os dias. Então é uma dificuldade.
Por isso o terceiro jejum agora eu entrei com suprimento. Mas por que dessas quarentenas de jejum? Justamente para depuração das revelações, para assentar a poeira das revelações, digamos assim, porque a revelação ela vem do Eterno. E aí nós temos um monte de preconceitos já dentro de nós, porque nós aprendemos dentro da literatura bíblica. Então, para se depurar todas as informações, tem que haver o jejum para acender a alma divina e para depurar as informações. Então, após esses 3 quarentenas de jejum, nossa, depurou demais as revelações que eu tive. E as informações que estavam ainda vagas, ainda meio sem sentido, o Eterno foi e me deu mais clareza das informações. E eu estou agora me preparando para a 4ª quarentena e coloquei aqui no escrito. Eu acredito que depois da 4ª quarentena de jejum vai chegar muito mais revelações relevantes. O que mais eu anotei aqui? Agora nós vamos entrar direto no assunto. O assunto que eu quero falar nessa tarde é sobre desdobramentos literários cabalísticos. Então, dentro deste assunto, eu vou falar sobre o Eterno e Deus e o diabo, Anticristo e Antideus, retirando os véus, derrubando as cortinas de fumaça e desfazendo o tecido da realidade. Talvez eu cite alguma coisa que não seja esclarecido neste vídeo, mas será esclarecido no próximo ou já está esclarecido em vídeos anteriores. Mas só para você ter uma noção do que eu estou falando aqui, o que eu estou falando é nada mais, nada menos que desdobramentos literários cabalísticos. O que significa isso, profeta Elias? Desdobramentos literários e cabalísticos. O que é desdobramento? Por exemplo, nós temos a Bíblia. A Bíblia é um livro mitológico, descrito em parábolas, em linguagem de ramos, em linguagem alegórica. Para se compreender a Bíblia, temos que fazer o desdobramentos literário. Quem vai fazer isso? Só o profeta Elias, mais ninguém. O profeta Elias, a princípio, tem a incumbência de fazer toda a decodificação da Bíblia, esclarecer o que a Bíblia é, o que é a história literária da Bíblia. Então, eu estou falando aqui sobre que a minha missão é fazer os desdobramentos literários da Bíblia e os desdobramentos cabalísticos de assuntos da Bíblia. E agora eu quero falar, o tema central dessa mensagem de hoje, deste vídeo, é sobre o Eterno e Deus e o diabo. Eu quero entrar nessa parte e fazer os desdobramentos literários dessas informações. O Eterno, Deus e o diabo. Isso pós depuração das minhas informações e revelações, eu cheguei a essa compreensão de causas e de coisas. Eu quero tocar num assunto sumamente importante sobre que existe o Eterno, segundo a cultura judaica, e a Bíblia fala de Deus e a Bíblia também fala do diabo. E eu quero desmitificar o Eterno, Deus e o diabo. Embora que ainda até o próprio Eterno foi mitificado, mas eu vou desmitificar todo esses... porque Deus, ele não é um nome, ele é um atributo, poderíamos assim dizer. Então, o Eterno também não é um nome, é um atributo da divindade. E o diabo também não é um nome, é um atributo, podemos assim dizer. Mas nós temos que desmitificar quem é Deus e quem é o diabo. E agora tem mais um, o Eterno. Então, segundo a Bíblia, o Eterno é Deus e Deus é o Eterno também. Mas eu quero apresentar a vocês nesse vídeo uma nova divindade que não foi apresentada ainda pela humanidade, nem pelos cientistas literários, nem pelo judaísmo, nem pelos cabalistas e nem pelos teólogos, muito menos pelos evangélicos, por qualquer um que seja. Então vou fazer primeiro o desdobramento que o Eterno e Deus e o diabo são pessoas distintas, mas porém
A Bíblia relata que o eterno é Deus lá na Bíblia. E os cabalistas também relatam que Deus é o eterno. Mas eu não quero falar nem deste eterno que os judeus falam, nem do eterno que a Bíblia fala, que é Deus. Mas eu quero falar de um outro eterno, o eterno não mítico. Quem é esse o eterno não mítico? É um eterno que não é mitificado. Aí eu vou entrar nos detalhes e vou tentar, e o eterno vai dar condições de eu poder fazer os desdobramentos para vocês. Digamos assim, a Bíblia tem Deus e o diabo dentro da Bíblia. E lá o Deus da Bíblia também é o eterno. Mas eu quero falar de uma nova divindade, que não é o eterno da Bíblia, nem o Deus da Bíblia, e também quero falar de uma outra divindade que é o diabo. Então, veja bem, eu tenho aqui o eterno da Bíblia e Deus da Bíblia, e Deus é o eterno da Bíblia, e o eterno é o Deus do judaísmo também, e é o Deus da Bíblia, do Talmud. Lá no judaísmo se escreve uma crase U-S, Deus. E na Bíblia está escrito Deus, D-E-U-S. E também esse ser aí, que é o diabo, que eu tenho que tocar no assunto para dar um esclarecimento panorâmico. Então eu quero vos apresentar uma nova divindade, que não é o eterno Deus da Bíblia, que não é o eterno do judaísmo, que não é também o diabo. É uma nova divindade. Então nós, segundo agora a minha ideologia, a minha concepção, vai ter uma quarta divindade. Nós já temos uma divindade, o eterno e Deus, que diz ser a mesma pessoa, mas com distinção aí de ideologias. E temos também o diabo. Agora eu quero criar, a minha teoria vai criar uma nova divindade, o eterno. Ah, mas não é o eterno que os judeus falam? Não. Não é o eterno da Bíblia? Também não. É uma nova divindade. Por que eu estou chegando a essa colocação mais radicalizada? Porque até agora eu estou tentando esclarecer que Deus não é o diabo, que o eterno não é Deus, e está havendo uma dificuldade muito grande para esclarecer quem eu estou apresentando, porque esses deuses, esse diabo e esse eterno é mitificado. Então eu não vou conseguir nunca passar uma informação por meio desses véus. Então eu resolvi criar uma nova divindade. Então eu criei um novo eterno. E segundo a minha teoria, esse novo eterno, esse novo eterno que eu estou criando, o profeta Elias está criando, não é o eterno da Bíblia, não é o Deus da Bíblia. E não é o Deus do judaísmo. Porque o eterno do judaísmo e o Deus da Bíblia e o eterno da Bíblia, para mim, são deuses míticos.